Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos para a leitura da palavra que está no livro do Gênesis, capítulo 41, versículo 38, que diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Nós podemos ver a atuação, o poder, a capacitação do Espírito Santo na vida de muitas pessoas mencionadas no Antigo Testamento. Nós vemos ali homens como Davi, Sansão, Josué, muitos profetas, reis e até homens para atividades simples como Bezalel, como está escrito lá em Êxodo capítulo 31, versículos 2 a 5, onde vai dizer que Deus encheu Bezalel do seu espírito para que ele edificasse, para que ele construísse ali as peças que seriam utilizadas para o tabernáculo. Enfim, as pessoas, elas eram capacitadas, elas eram cheias do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, para determinadas funções. Glória a Deus por isso. Nós vemos que o próprio José vendido pelos irmãos com 17 anos de idade, imagina, aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 28, vai dizer que ele foi vendido para os mercadores de escravos, e ele provavelmente com 17 anos de idade. E ele foi servir na casa de Potifar, de lá foi para a cadeia, mas ele suportou tudo isso porque ele estava cheio do Espírito Santo. E onde ele ia, prosperava. Olha só que coisa, meu irmão. Olha o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Onde nós pisamos, se o Espírito de Deus está conosco, a prosperidade repousa sobre aquele local. Glória a Deus. Mas José suportou todas essas injustiças por causa do Espírito Santo. Assim eu e você, quantas injustiças nós enfrentamos diariamente por causa do Espírito Santo. Mas falando aqui do Espírito Santo, do agir no Antigo Testamento e no atual, no Novo Testamento, depois da vinda de Cristo, nós vamos ver lá no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 16, Jesus está passando ali instruções para os discípulos e dizendo: olha, eu vou para o Pai, não vou, mas o Espírito Santo virá, E ele falando da vinda do Espírito Santo que ficaria conosco para sempre. Glória a Deus, meu irmão, nós que somos discípulos de Jesus, nós que buscamos o Espírito Santo, ele habita em nós. É claro que nós temos que saber que o Espírito Santo não habita em templo sujo, 1 Coríntios 3,16. Nós sabemos que o Espírito Santo habita naqueles que estão limpos da prostituição, da droga, bebida, misericórdia, Essas coisas, o pecado já não faz mais parte da nossa vida. Glória a Deus por isso. Aí o Espírito Santo vem e isso faz toda a diferença, meus irmãos. Por quê? Com o Espírito Santo de Deus, as pessoas que não conhecem a Deus, porque o mundo não pode receber, nem o conhece, nem sabe quem é o Espírito Santo, mas elas podem ver o Espírito de Deus agindo na nossa vida, elas podem ver Deus na nossa vida. Essa é a nossa principal função, refletir a imagem e a semelhança do nosso Criador aqui na face dessa terra, e isso nós vamos manifestar de que forma? Pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. Sempre vamos conseguir? Tenho absoluta certeza que não, mas isso não é motivo para desistirmos. Sabemos que lá em Filipenses 1:6, o apóstolo Paulo falou: aquele que começou a boa obra, olha só, ele começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la até a volta de Cristo. Então não vamos desanimar, vamos perseverar nos caminhos do Senhor, sabendo que o Senhor está trabalhando em nós. E onde nós formos, onde nós pisarmos a planta dos nossos pés,
a imagem de Deus será resplandecida por intermédio dos nossos atos, do nosso comportamento. É lindo demais, meus irmãos. Meu Deus do céu. Glória a Deus por isso. Agora, a exemplo de José, ele tinha o Espírito Santo, ele passou por algumas injustiças, mas num determinado momento, ele foi tirado do cárcere, levado à presença de Faraó, e ele passou a ser governador do Egito, porque Deus era na vida dele. Meu irmão, minha irmã, essa promessa é para a minha e para a sua vida. Nós vamos buscar a cada dia mais nos encher do Espírito Santo de Deus. Temos lutas, temos problemas, temos dificuldades diariamente, mas o Espírito Santo vai nos dar força para suportarmos tudo isso. E haverá um momento onde todas as promessas que Deus tem para mim e para a sua vida, todas serão cumpridas. Cadeias vão cair, algemas vão ser quebradas e portas vão se abrir para o nome do Senhor Jesus ser exaltado e glorificado nessa terra. Eita glória! É muita bênção. Amém? Tenha um ótimo e abençoado dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.